Gente, vamos continuar falando sobre saúde para tratar de um assunto preocupante. O câncer de pâncreas aumentou e entrou para a lista dos que mais matam no Brasil. Ele é um dos tumores mais temidos por conta da sua agressividade e da rápida evolução. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o Brasil deve registrar quase 11 mil novos casos dessa doença a cada ano do triênio 2023 até 2025, o que representa pouco mais de 1% de todos os cânceres diagnosticados. Sobre esse assunto preocupante, nós vamos conversar agora ao vivo com o Dr. Duílio Reis da Rocha Filho, que é médico oncologista. Dr. Duílio, boa noite ao senhor. Olá, boa noite aos espectadores, muito boa noite, Jordevar, e obrigado pela oportunidade de discutir um assunto tão importante. Pois é, e é isso que a gente quer fazer essa consulta ao vivo com o senhor, doutor Duílio. Fala pra gente sobre o que provoca o câncer de pâncreas. A gente tem observado esse aumento de incidência e aumento de mortalidade, Jordevar, e existem alguns fatores que são apontados como responsáveis por isso. Talvez o mais importante deles seja o envelhecimento da população. E a gente precisa lembrar, é uma doença cujo diagnóstico acontece em média aos 70 anos de idade. E foi só nos anos 2000 que a expectativa média de vida do brasileiro superou os 70 anos. Portanto, nós temos uma fração da população na terceira idade muito maior e muito mais candidata a desenvolver essa doença. E além disso, algo que tem chamado a atenção é que mesmo pessoas mais jovens têm tido o diagnóstico de câncer de pâncreas com mais frequência. Isso nos faz pensar que algumas mudanças dos hábitos de vida das novas gerações têm levado ao aumento de incidência, principalmente o aumento da obesidade, o sedentarismo e hábitos de alimentação, por exemplo, com uma alimentação rica em alimentos ultraprocessados. Doutor, quais são os sintomas do câncer de pâncreas? Essa é uma das dificuldades que nós temos para dar o diagnóstico, porque é um tumor um tanto silencioso. Com frequência, nós damos o diagnóstico em momentos mais tardios da evolução, mas existem alguns sintomas que merecem ser observados. Por exemplo, uma dor abdominal, uma perda de peso pouco explicada, eventualmente o surgimento de icterícia, que é uma mudança de tonalidade da pele e dos olhos para um tom amarelado. Então, são sintomas bastante sugestivos, mas pouco específicos, o que quer dizer que existem muitas outras condições que também podem cursar com sintomas parecidos. Daí é preciso estar atento à suspeita e buscar o diagnóstico sempre que há algo sugestivo. Agora, doutor, a gente sempre fala, né, que a prevenção é o melhor remédio, né? Nesse caso do câncer de pâncreas, como é que a pessoa faz? Exames periódicos ou tem alguma outra forma? Essa é uma característica do câncer de pâncreas. Nós conseguimos prevenir muito bem tumores, por exemplo, de colo do útero. Nós conseguimos diagnosticar precocemente câncer de mama, mas existe uma limitação da medicina para fazer uma prevenção e para fazer diagnósticos precoces do câncer de pâncreas. A gente pode fazer algumas recomendações gerais, Jordevar. Por exemplo, é importante para uma série de tumores, assim como o câncer de pâncreas, ter hábitos de vida saudáveis, ou seja, uma alimentação correta. Muita fruta, muita verdura, legumes, pouca gordura, pouca carne vermelha. Evitar ultraprocessados, talvez essa seja uma questão essencial. Atividade física regular e manter um peso saudável. Tudo isso vai prevenir o surgimento de tumores de intestino, tumores de pâncreas, tumores de estômago e várias outras condições de saúde. Infelizmente, nós não temos métodos de imagem para recomendar periodicamente para prevenir o câncer de pâncreas, mas hábitos de vida saudáveis irão ser um bom pontapé inicial para nós reduzirmos o risco dessa doença. Doutor Duílio, qual que é o tratamento? E a pergunta que eu quero fazer também é o seguinte, tem cura para o câncer de pâncreas? Esse é isso que eu queria chamar a atenção, porque é uma dúvida que nós ouvimos nos nossos consultórios diariamente. O câncer de pâncreas é uma doença perfeitamente curável, desde que seja diagnosticada precocemente. Nós temos uma série de estratégias que nós usamos, incluindo cirurgia, incluindo quimioterápicos muito mais otimizados do que alguns anos atrás, incluindo modalidades de radioterapia, que abriram perspectiva inteiramente nova para pacientes com câncer de pâncreas. E a gente pode dizer que hoje a perspectiva de cura de um paciente diagnosticado precocemente é 5 vezes melhor do que era 15 anos atrás. E mesmo na doença metastática, ou seja, aquela doença que disseminou, foi diagnosticada mais tardiamente,
Também nesse grupo de doentes, nós conseguimos oferecer uma perspectiva nova com tratamentos melhores, com estratégias multidisciplinares, perspectivas mais seguras e sobrevidas mais longas de qualidade. Doutor Duílio, muito obrigado pela entrevista, por esclarecer mais detalhes sobre o câncer de pâncreas. Uma boa noite para o senhor e uma boa semana. Muito obrigado pela oportunidade e boa noite a todos.